Olá a todos, obrigado mais uma vez por participar do nosso ciclo de webinários. Nessa ocasião, do nosso Partner World with Plus, o webinário que vamos ministrar hoje é List the Power of AI, World with Plus, vai ser dado por parte da Sofia Maiolo, responsável de World with Plus. Queremos lembrar que esse webinário tem interpretação simultânea, português e inglês, para o que vocês têm que clicar em interpretação e escolher o idioma desejado. A dinâmica é a mesma que sempre. Vamos ter a apresentação no início por parte da Sofia e depois temos uma instância de perguntas e respostas. Então, sem mais, Sofia, é com você. Muito obrigada, Aníbal. Boa tarde a todos e obrigado por estar aqui conosco. Como comentado por Aníbal, hoje vamos falar sobre o módulo de World with Plus AI. Vamos contar todas as novidades que temos a respeito nas próximas versões de World with Plus. Como vocês sabem, e eu vou fazer uma breve introdução de que é World with Plus, nós somos uma empresa onde nos focamos em potencializar a experiência de trabalho na Genexus. Nós consideramos que o futuro do desenvolvimento de software é low-code e confiamos na Genexus como uma plataforma ideal para enfrentar as novas versões tecnológicas e podemos dar um plus de automatização, produtividade e experiência do usuário. E a isso nos dedicamos todo dia, a procurar formas para vocês poderem trabalhar cada vez melhor na Genexus. Hoje, o World Plus é uma plataforma formada por 5 ferramentas: World Plus for Web, para o aplicativo web com experiências incríveis, World Plus for Native Mobile, para ter aplicativos nativos com experiência também muito boas, World Plus for BI, para introduzir analíticas de negócios conversacionais nos aplicativos gerados com a Genexus, World Plus for Audit, também para trabalhar com auditorias e ter uma camada de traçabilidade nos nossos registros, e World Plus for Video Call, que permite adicionar vídeos, consultas nos aplicativos também gerados com a Genexus. Hoje, o World Plus, como comentado, é uma plataforma líder na comunidade Genexus para aumentar 4 vezes a produtividade e gerar aplicativos com a segurança, design, potência que hoje precisamos. O World Plus e os diferentes produtos da plataforma são comercializados em mais de 35 países. Temos mais de 5.000 usuários e usuárias que utilizam o World Plus no dia a dia para aumentar a produtividade. Logicamente, estamos muito orgulhosos dessa comunidade ao redor do mundo e agradecemos que sempre estejam participando desse tipo de atividade em cada um dos eventos e iniciativas que fazemos. São muito importantes para nutrir o produto e ajudar-nos todo dia a atender melhor as necessidades de vocês no desenvolvimento com a Genexus. O World Plus continua a evoluir sempre, continuando 3 tendências, 3 caminhos. Primeiro, acompanhando as ideias dessa comunidade, para nós é fundamental e um dos principais insumos que nos permite ir em frente e crescendo com o produto e fazendo que sempre tenha maior funcionalidade. Também evoluímos acompanhando a própria evolução da Genexus. Felizmente, Genexus nos tem muito acostumados, bem acostumados. Em Workplace, nós usamos os parceiros para que possam ir incorporando a potência que a Genexus vai liberando. E, logicamente, temos uma equipe de inovação e desenvolvimento que sempre está atenta às novas tendências para velozmente incorporá-las em Workplace e que vocês possam levar para seus projetos. Se falarmos de evolução, sem dúvida, tudo que tem a ver com inteligência artificial generativa foi uma linha de trabalho que foi imposta nos últimos tempos. Por isso, com o World Plus, criamos um módulo específico para criar todas essas funcionalidades que estamos desenvolvendo baseadas em inteligência artificial. O módulo World Plus que abarca todas as funcionalidades potencializadas pela inteligência artificial incorporada. Nós estamos procurando diferentes formas para usar a inteligência artificial para potencializar os usuários finais e também potencializar as equipes de desenvolvimento.
Por que consideramos que isso é importante? Porque, sem dúvida, essa revolução que iniciou em finais de 2022, que foi consolidada em 2023, nesse ano foi colocada e consolidada completamente, e os números tomam conta disso. Há um grande interesse por parte das organizações de incorporar inteligência artificial nos seus projetos, aplicativos, e nós queremos que vocês possam levar para os seus usuários essa potência. De World Plus, queremos que toda a comunidade Genexus tenha a possibilidade de ver todo esse potencial da inteligência artificial. As empresas e organizações, como estamos vendo nos números mencionados anteriormente, querem investir em inteligência artificial e essa é uma oportunidade ótima para todas as equipes de desenvolvimento, fábricas de software, para que possam realmente surpreender os usuários e dar essa potência que estão precisando, que estão querendo. E essa é a grande vantagem de estar posicionado tecnologicamente na Genexus e com World Plus. Vocês que nem sempre vão poder acompanhar e se focar no negócio, sabendo que vamos poder aplicar as últimas tendências, tecnologias, de forma rápida e totalmente produtiva. Então, eu gostaria de contar o que é o nosso módulo de AI, o que funcionalidade temos para surpreendê-los. Eu gostaria de começar com uma funcionalidade que já está liberada, que de fato apresentamos pela primeira vez no webinário feito em setembro do ano passado e que está sendo utilizada por nossa comunidade, que é a navegação baseada em intenção. Isso é um novo tipo de experiências baseada na intenção dos usuários, ou seja, os usuários vão indicando qual o input que querem e, mediante inteligência artificial, vamos mostrar da melhor forma possível. Para ver bem detalhadamente e entender bem do que estamos falando, vamos ver alguns exemplos. Tem um aplicativo gerado pela Genexus e World Plus, e o usuário escreve explorar a evolução das vendas. Aqui temos uma tela, um dashboard, que permite visualizar essas informações e, por isso, vamos levar a inteligência artificial vai levar diretamente para essa tela. Mas o que acontece agora se eu quero, por exemplo, ver as contas do Banco Santander com um balanço maior que 5.000? Aqui, a ideia, a inteligência entende que a melhor forma de visualizar é por meio de uma listagem com alguns filtros feitos. E aí vemos o nome do banco e o balanço já estão visualizados. E temos a possibilidade de continuar detalhando essa consulta e continuar aprofundando nela ou fazer outras consultas novas. Por exemplo, estamos listando aqui as contas com um balanço de 5.000 mais menos 10%. Isso que procura, como comentado, que o usuário possa escrever qual a intenção e que seja a inteligência artificial que determine a melhor forma, a melhor tela, a melhor estratégia para resolver essa intenção que os usuários têm. Logicamente, aqui vemos um outro exemplo, onde estamos levando uma lista com esse tipo de intenção. Não somente podemos ver a lista, eu, por exemplo, posso visualizar os cartões com o próximo vencimento, então tenho um cartão que cumpre com essas informações, então vou diretamente para esse detalhe. A busca baseada na intenção não só me leva à listagem, posso ir ao detalhe, posso ir às diferentes telas que tenho no menu do aplicativo, e também tenho a possibilidade de programar minhas próprias intenções. Isso é algo muito interessante e que permite potencializar bem mais, ter mais flexibilidade para que eu possa indicar algumas telas e o que fazer nesses casos. Por exemplo, se eu tenho uma tela que é um wizard para ver um pedido de compra, eu posso programar de forma simples para que quando o usuário deseja ter essa intenção de criar um pedido de compra, levar para essa tela com, por exemplo, alguns dados relevantes.
Ou seja, essa funcionalidade resolve de forma automática uma série de casuísticas, navegar para as ações de menu, para as listagens, para os detalhes, mas também tem a possibilidade de estendê-la, permitindo codificar intenções novas. Isso é importante porque dá flexibilidade à funcionalidade e vocês podem também personalizar conforme casos específicos que tenha no aplicativo. Como comentado, essa funcionalidade é disponibilizada de agosto de 2023, ou seja, já é liberada a versão Google Plus 15, Upgrade 2, todos os que estejam utilizando as versões de Google Plus podem utilizar essa nova versão e, em definitivo, vai permitir reconhecer essas intenções comentadas, ir para as opções de menu, fazer adições. Se isso não mostrei, isso não foi mostrado no vídeo, mas é possível se eu escrevo criar uma nova pessoa, um novo cliente, aí também vai me levar à transação com o modo correspondente. Posso ir para a listagem, posso ver detalhes de um registro e tenho a flexibilidade, como comentado, para codificar intenções próprias, além de forma bem simples, diretamente de um procedimento da Chanexus. Então, essa é uma funcionalidade que já temos, que muitos de vocês talvez estejam usando e experimentando, e que, sem dúvida, muda a forma na qual os usuários trabalham no sistema e navegam no sistema. Mas, embora seja uma funcionalidade muito poderosa e que permite mudar de forma transcendente a forma na qual navegamos nos nossos sistemas, em Google Plus não ficamos apenas com essa funcionalidade, continuamos a pensar de forma de potencializar bem mais os usuários finais, de levar para maior potência aqueles que usam os sistemas desenvolvidos com a Nexus e Google Plus. E uma tendência clara hoje é o uso do assistente. Assistentes que ajudem os usuários finais a resolver as tarefas no dia a dia. Para isso, criamos uma nova funcionalidade que permite aos usuários finais responder consultas com informações dos seus dados, da sua KB. E essa é uma nova funcionalidade que é somada a um módulo de AI junto com outras versões liberadas que vão ser liberadas daqui a pouco, depois eu vou contar. E agora eu gostaria de mostrar isso, como é executada para ver a sua potência toda. Essa funcionalidade se visualiza como um chat, como um assistente dentro do aplicativo, e os usuários, a linguagem natural, podem ir escrevendo consultas sobre seus dados, sobre os dados da KB. Aí eu vou perguntar, por exemplo, que projetos fez Manuel e se implementa a lista com esses projetos. Observem que a diferença, quando eu fazia anteriormente a consulta que levava para uma tela, a tela de lista de projetos, queria filtrar pelo nome Manuel, agora essas informações estão aqui diretamente no chat, na tela do chat. Não tenho que ir para uma outra tela. Isso precisamente para que os usuários possam fazer as consultas e possam continuar a trabalhar com as suas operações, com a parte operacional do dia a dia, não tenham que parar com a sua tarefa para ver essas informações. Logicamente, se querem ir para a lista, vai que pedir à inteligência artificial que leve a essa listagem e vai funcionar como um assistente e vai levar para essa tela. Mas, enquanto isso, vocês podem ver todas as informações aqui diretamente no chat. Vamos continuar a perguntar coisas. Agora vamos perguntar, eu quero ver os projetos no gráfico de bolo para comparar os preços. E aqui se incorpora as informações no gráfico. Observemos que esse gráfico ninguém programou. Na KB não há nenhum objeto query, não há um procedimento, não há nada que tenha implementação desse gráfico. Nenhum desenvolvedor
pensou em como implementar isso. É uma consulta que fez o usuário final e sem que a equipe de desenvolvimento tenha que intervir, a inteligência artificial vai permitir visualizar esses dados dessa forma. E aqui realmente a criatividade e a imaginação dos usuários finais é o limite, porque podemos continuar a aprofundar nas consultas. Por exemplo, agora eu quero ver um gráfico com a evolução no tempo, por data de início dos projetos, do preço dos projetos de Manuel. Estou fazendo uma consulta bem mais complexa e aí são implementados os dados, essas informações, mas posso continuar a aprofundar? Eu quero ver evolução no tempo do preço e custo real dos projetos. Estou pedindo que faça o gráfico, no mesmo gráfico, o custo e o preço, e aí está sendo implementada as informações. Como falava, a imaginação é o limite. Continuemos a jogar. Eu quero ver um gráfico com o preço e o custo total dos projetos para cada posição, para cada status. E aí vai se implementar essas informações. Observemos que estávamos escrevendo, interagindo com a inteligência artificial em inglês, mas agora essa última consulta estou fazendo em espanhol. Eu quero ver os mesmos dados, mas num gráfico de barras, e não há problema nenhum. Poderia ter feito em português ou qualquer outro idioma, sem nenhum problema, porque sabemos que essa é uma das vantagens da inteligência artificial. Pode reconhecer e trabalhar todos os idiomas. Então, estou pedindo essas informações, esses dados, e mostra o gráfico de barras, como eu tinha solicitado. E uma questão interessante é que essas consultas eu posso salvar no dashboard. Ou seja, os usuários vão ir jogando, fazendo diferentes perguntas, e entendemos que em muitos casos pode ser uma pergunta que realmente seja interessante, relevante para seu dia a dia, para suas operações, para o negócio. Nesses casos, em vez de ter que escrever a consulta toda vez que queira ver esses dados, vão poder salvar no dashboard, como estamos fazendo agora. Podem colocar o nome, a consulta, e o dashboard é uma tela a mais, é um novo web panel que temos dentro da KB, onde surgem as consultas e perguntas que o usuário vai salvando até o momento. Assim, temos o assistente precisamente para ajudar-nos no armado de consultas, de perguntas que pode ser relevante para a operativa no dia a dia. Continuemos a jogar e explorando os dados. Aqui estou perguntando quem fez o projeto mais caro. E podemos observar que até agora as informações eram mostradas em tabelas ou gráficos. E agora diretamente foi respondida em linguagem natural. Isso é porque em cada caso, a inteligência artificial vai procurar a melhor forma de mostrar as informações. E nos casos anteriores, a melhor forma era com gráficos ou tabelas, mas nesse caso, já que é um projeto único, está diretamente comunicando em linguagem natural, dizendo, bom, o projeto mais caro é o projeto de geração do site, gerido por Joaquim Manuel, e me dá o valor. Posso continuar a aprofundar nas informações, estou perguntando qual o segundo mais caro, também aí me dá as informações em linguagem natural. Agora peço o mais barato, indo para o espanhol agora, e me dá essas informações também em linguagem natural. Mas agora eu peço que eu quero ver esses três projetos mencionados anteriormente numa tabela, onde se veja o nome do projeto, o encarregado e o custo. E aqui, então, vai incorporar essas informações. Esses dados, quando está numa tabela, posso exportar para o Excel, se eu quero, e também poderia ir para a tela e visualizá-la na tela, como era no caso anterior.
Então, a complexidade das consultas, das perguntas, vão depender da imaginação dos usuários finais e do modelo de dados, das entidades e as relações que temos entre elas. Aqui, por exemplo, temos que fazer uma pergunta um pouco mais complexa, uma comparação entre quantas pessoas nasceram antes do ano 2000 e quantas entre 2000 e 2010 e quantas depois do 2010. Uma consulta que nível de texto da redação é bem complicada, não importa. Aí podemos ver os dados, posso continuar a aprofundar sobre eles. Por exemplo, agora vamos separar por gênero para ver as mulheres e os homens em cada uma dessas categorias e podemos ir vendo detalhadamente as informações e aprofundando nelas como necessário. Inclusive, agora estou vendo uma proporção e, nesse caso, é mostrada no gráfico, porque é a melhor forma para visualizar essa proporção. Então, essa é a ideia, ter uma assistente que vai nos ajudar a resolver as consultas e perguntas que no dia a dia podem vir a demorar e levar tempo e que podemos fazer de forma automática a geração dos gráficos, e como falava, ninguém programou, não houve um trabalho de desenvolvimento de programação de todas esses possíveis gráficos ou perguntas que os usuários possam vir a ter. Inclusive aqui, sempre se busca a melhor forma para mostrar as informações, já vimos tabelas, gráficos, linguagem natural. Nesse caso, perguntei quantos projetos abertos temos, e aqui a inteligência artificial entende que isso pode ser um bom indicador para ter sempre visível. E nesse caso é mostrado precisamente nesse formato KPI, que já é perfeito para poder salvá-lo num dashboard e armar um que seja atraente em nível visual. Inclusive aqui, como mostrado, estou pedindo que leve a tela para ver os projetos e me leva diretamente os filtros. E aqui eu posso trabalhar com a listagem das formas, como sempre fazemos de forma geral. Também tenho todas as intenções mencionadas, posso ir ao detalhe. Aqui vamos ao detalhe de projeto mais caro e todas essas funcionalidades, todas essas capacidades que já tínhamos, também temos hoje no assistente. Então, resumindo, essa é uma nova funcionalidade que é chamada o módulo WorkWith Plus AI, que é potencializada igual que Interbase por Genexus Enterprise AI. E agora vou falar um pouco do que significa isso. Como resumo, tem tudo o que já vimos no Enterprise AI e a possibilidade de gerar perguntas, consultas, gráficos, listagem, KPI, exportar os dados para o Excel. Isso não mostrei, mas é possível compartilhar as consultas com outros usuários do aplicativo, integrando o módulo de notificações. Também permite salvar as perguntas no dashboard e gerar e ver as consultas salvas. Então, isso é a próxima versão que vamos liberar em finais de maio. E tudo isso é feito a forma Word with Plus, não é magia, é Word with Plus. Fazemos da forma que vocês já conhecem, ligando, desligando uma propriedade e gerando tudo de forma 100% automática. Vocês ligam no módulo, ativam no módulo AI, no Design System Wizard, e vocês vão ter tudo isso que mostrei de forma automática. Sei que pode ser difícil de acreditar, mas que vocês que conhecem o WordPress é desse jeito, não vão ter que programar nada. Zero código. Por isso, consideramos que é uma ótima oportunidade para vocês incorporá-lo de forma veloz nos seus aplicativos. Agora, como fazemos tudo isso? Aqui a chave de tudo é o modelo semântico.
Word Plus gera, a partir de todas as informações que temos na KB, informações das entidades, filtros, ou pedidos, da própria configuração de segurança, gera uma série de informações sobre o AKB, sobre o projeto chamado modelo semântico. Essas informações, essa metadata, esse modelo semântico vai ser enviado junto com o pedido do usuário, algum modelo para alguma inteligência artificial e vai dar o contexto precisamente para que essa inteligência artificial possa buscar a melhor forma para responder esse pedido, consulta, essa intenção que o usuário tem. A inteligência vai retomar qual a melhor resposta para essa pergunta e o Google Plus vai apresentar como a redireção para uma tela determinada, como um gráfico no chat, como um KPI, etc. Essa interação feita com os modelos, com a inteligência artificial, é feita por meio de Genexus Enterprise AI, que suponho que vocês conhecem, é conhecido por todos, é um produto da Genexus que permite precisamente facilitar toda a interação e o trabalho com a inteligência artificial e tem muita potência. De fato, eu recomendo que vejam o vídeo, se ainda não viram, do webinário da semana passada, do Eugênio, que apresentou muitas das funcionalidades de Genexus Enterprise AI. Nós utilizamos uma parte de Genexus Enterprise AI para fazer essa interação com os diferentes módulos. Desse jeito é que funciona, que conseguimos essa magia que para vocês é totalmente transparente. Não tem que se preocupar com nada disso. Agora, imagino que muitos de vocês, porque é uma consulta que surge sempre quando falamos de inteligência artificial, estão preocupados ou têm essa pergunta sobre privacidade e segurança. Aqui temos dois aspectos chaves. Estamos trabalhando usando o Genexus Enterprise AI, essa interação com os modelos, por meio da Genexus Enterprise AI, que utiliza APIs e faz essa interação por meio das APIs. Então, isso garante que as informações usadas não sejam usadas para retreinar os modelos. Mas, além, a nível do aplicativo, estamos nos integrando com GAM para o uso das permissões e definições. O que significa isso? Significa que todas as configurações atuais de segurança que vocês tenham já vão poder reutilizar para todo o trabalho com AI. Ou seja, se tem usuários que não possam ver algumas telas, esses usuários, essas definições que você já tem, vão aplicar também para o caso do interface ou assistente. E também permitimos que isso seja estendido para atributos. Posso ter acesso a uma tela de projetos, mas vocês sabem que o Word Plus pode definir permissões a nível de atributos. Talvez não possa ver o custo. Então, essas mesmas definições também aplicam para essas funcionalidades com base em AI. Para mostrar um exemplo concreto, eu tenho aqui um caso, tenho um aplicativo com o usuário Herrera. Vamos pedir que dê uma listagem dos projetos abertos e, nesse caso, vai incorporar a lista de projetos abertos. Agora, vou fazer aqui o logout, vou acessar com o usuário Maiolo e vou fazer a mesma consulta, a mesma pergunta. Nesse caso, não vamos poder visualizar os dados. Me diz que não tem acesso às informações dos projetos. Inclusive, disse, eu quero ir para aquela tela, eu falo que sim e diz que não tem acesso nem permissões. O que mudou? Qual a diferença entre o usuário F. Ferreira e o Maiolo? As definições que estão em GAM. Aqui o usuário Herrera tem o papel Manager e esse papel tem permissões para executar a lista de projetos e por isso ele pode ver as informações e no caso de Maiolo não tem permissões, então não pode visualizá-los.
Aqui estamos compartilhando a definição de listas de projetos, simplesmente porque é o que provavelmente hoje tenham, mas podem definir permissões específicas para o caso do assistente ou podem fazê-lo de forma de atributos. O usuário possa ver a listagem dos projetos, mas algumas informações e dados não vai poder visualizar. Agora, imagina que estão se perguntando como podemos utilizar tudo isso, o que podemos pagar para usar esse módulo de IA. Em primeiro lugar, precisam uma licença ativa de Work with Plus for Web. Aqueles que têm uma licença ativa, estão ao dia com a manutenção, vão poder usar. Inclusive, é disponível a licença. E depois, como vimos, estamos usando o Genexus Enterprise AI. Então, vamos ter que pagar pelo uso de Genexus Enterprise AI. Para isso, Genexus definiu uma série de planos, Genexus Enterprise AI especiais, que vai permitir usar apenas essas funcionalidades que temos em Work with Plus, que são licenças especiais para usar esses recursos que damos em Work with Plus. Como pode visualizar, é uma versão free para utilizar em um ambiente de desenvolvimento. Portanto, se tem uma licença de Web Plus para web ativa, não há excusa, vão poder experimentar tudo isso em desenvolvimento de forma completamente grátis. E para ir para a produção, vai ter que escolher que planos de Genexus Enterprise AI querem utilizar. A diferença entre os planos é conforme os requests que possam fazer por dia. Essa escolha pode ser feita diretamente na web da Nexus, no site, que eu vou passar o link agora, mas podem fazer no site da Nexus, escolhem o plano, colocam os dados do plano e do pagamento, e depois vão receber um login que vai mudar e já vão poder utilizar alguns dos planos escolhidos. O importante é que não é excusa. Temos os mecanismos para vocês experimentarem de forma gratuita e qualquer usuário de World with Plus pode começar a utilizar hoje. Então, resumindo do que vimos até agora, em Internet Navigation pode ser usado por qualquer pessoa que tenha a última versão de World with Plus, descarrega essa versão e pode usar, e como vimos, a nível pricing, não há excusa para utilizá-lo. O assistente vai ser disponível no Upgrade 3, por Replace 15, que vamos liberar em finais de maio. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, esse webinário é sobre inteligência artificial, mas eu vou aproveitar que estamos aqui em confiança reunidos e vou fazer um parênteses para contar algumas das outras funcionalidades que vamos esperar no Upgrade 3. O assistente, sem dúvida, é a estrela da versão, mas não só da inteligência artificial, unimos as equipes de desenvolvimento, então temos outra funcionalidade preparada para vocês, que vou mencionar apenas quatro, velozmente. Uma delas é Dynamic Section. Essa é uma funcionalidade que surge de uma evolução do nosso módulo de formulários dinâmicos e permite, numa transação, adicionar atributos, campos de forma dinâmica. Aqui vemos que essa transação company tem definidos atributos, nome, ID, logo, tamanho, mas em tempo de execução, por meio da Dynamic Section, podemos adicionar novos atributos e para os usuários vai ser totalmente transparente, uma espécie de OAB que estamos gerando. Outra das funcionalidades desta versão são as validações dinâmicas. Isso permite também, em tempo de execução, definir variações e, sobretudo, evitar ter que ter valores nos códigos. Por exemplo, tem uma regra que indica que o total não pode ser maior que tal valor, então esse valor não vai estar definido na regra. Posso definir de forma dinâmica para que mude, por exemplo, conforme a empresa. Se eu tenho um aplicativo, por exemplo, posso fazer que cada empresa tenha suas próprias definições de valores. Isso também é uma questão que junto
Com as sessões dinâmicas, dá muita potência ao trabalho com transações. E essas validações, a experiência desse trabalho com as validações vai ser igual que com qualquer regra que esteja definida na transação. Então, estamos dando muita potência e dinamismo às transações. Também vamos incluir um novo template de calendar para todo o trabalho e gestão de eventos. E também incluímos um novo design system, essa, no Wizard, para todos aqueles que queiram utilizar Unânimo, vão poder escolher Unânimo Design System e vai ter esse design com toda a potência e recursos que vocês têm usualmente em Google Plus. Os filtros nas colunas, as barras, tudo que vocês já conhecem. Então, para aqueles que queiram utilizar Unânimo, se soma a nossa coleção de Design System que temos em Word Plus. Bom, resumindo, então, temos um Upgrade 3 repleto de notícias, essas são as principais, mas vamos ter mais, o assistente, as ações dinâmicas, as variações, os calendários, Unânimo e outras funcionalidades. Eu gostaria que vocês se somem a nosso canal de WhatsApp, que lançamos há algumas semanas, e tem como objetivo estar mais próximos de vocês, oferecer conteúdo exclusivo, que sejam os primeiros que saibam as novidades. Então, se querem ser os primeiros em saber quando vai ser liberada a versão, então estejam no canal, eu dou alguns minutos para escanear aqui e possam se somar, porque realmente é um meio que estamos explorando para estar bem próximos de vocês e dar conteúdo de forma veloz que esteja sempre ao alcance da sua mão. Agora vou fechar esse painel de Upgrade 3 e vou para o mundo AI. Para finalizar, simplesmente, eu gostaria de convidá-los a todos, aqueles que queiram conhecer mais sobre esse módulo, que entrem na WordPress barra aí, vão poder ver as diferentes funcionalidades em wordwebplus.com/ai e ver os planos da Genexus, encontrar todas as definições dos planos, e aqueles que quiserem, no final, vão encontrar um formulário para se somar ao nosso programa ou solicitar uma demo se querem conhecer detalhadamente como é que é e se querem planejar juntos como incorporar essas funcionalidades nas suas KB. Eu convido todos vocês a se cadastrarem e vamos entrar em contato com vocês ou gerar uma demo, uma reunião e conversar a respeito ou somá-los a nosso programa de. E isso aqui é apenas o início. A ideia é continuar a surpreendê-los nos próximos meses, porque a nossa missão em World We Plus é combinar esforços para sermos líderes globais no mundo low code. Então, juntamos essa nossa missão e, em definitivo, por isso, convido a descobrir toda essa potência aqui. Façam o download, joguem com todos esses recursos e façam todas as perguntas necessárias e sugestões também. Muito obrigado. Estamos abertos a perguntas que possam vir a surgir. Muito obrigado, Sofia. Ótima a sua apresentação. Temos um monte de perguntas, portanto, vamos começar pelas perguntas já feitas durante a apresentação. Nos pergunta Javier Espinosa, a partir de que versão é disponível? Genexus 18 e Genexus 18 na frente. Perfeito. Aqui tem outra de Gabriel Medina, que continua praticando seu inglês. Para usar a inteligência artificial, precisamos nos conectarmos à nossa conta de Microsoft Copilot, OpenAI, ChatGPT, ou é de graça? Não, nós fazemos de forma entre Genexus Enterprise AI, vai fazer a interação com o modelo, para isso vai ter que adquirir algum desses planos comentados da Genexus Enterprise AI. Sempre temos interação com a inteligência artificial
E está esses planos e, logicamente, podem experimentar de forma gratuita para ver tudo isso nas suas KB e nos seus modelos. Dessa forma, respondemos também uma pergunta de, que pergunta: essas capacidades são disponíveis? Está essa versão free que vão poder utilizar apenas no desenvolvimento. Vai surgir um wording indicando que estão usando a versão free. Aí, para a produção, sim, vai ter que adquirir algum dos planos da Genesys Enterprise AI. Perfeito. Continuamos. ¿Es necesario contar con una cuenta de un LLM en algún proveedor o apenas con Azure Nexus Enterprise AI? Es suficiente. Só com Genesys Enterprise AI é a parte das vantagens que abarca tudo isso. De forma gratuita, vocês podem experimentar e quando queiram adquirir algum dos planos, isso vai gerar um, um- uma questão e você não tem que se preocupar com mais nada, é só escolher o plano. Miguel diz uma pergunta importante: podemos garantir que as respostas das consultas sejam 100% confiáveis? É boa a pergunta de Miguel. Miguel, estamos trabalhando com inteligência artificial, portanto, sabemos que não é determinístico, mas nós estamos fazendo um trabalho importante, faz parte do que oferecemos ao utilizar essa funcionalidade em tudo que é o armado dos prompts. Nós já estamos trabalhando em como armar os prompts e faz parte do conhecimento que estamos gerando e trabalhamos com essas funcionalidades, como armar os prompts, para evitar ao máximo todas as alucinações, evitar as informações que não sejam 100% verdadeiras. Estamos num ótimo caminho a respeito, mas se há um trabalho interessante para os usuários finais de ensinar que isso é inteligência artificial, que não é 100% determinístico, porém, há um caminho andado para tentar maximizar a certeza da informação e faz parte também do que nós oferecemos. Esse trabalho de prompt que estamos fazendo há muitos meses, que estamos fazendo e detalhando para ter uma resposta o mais certeira possível. Temos uma de Júnior Caibro que diz: em sobre multiempresa, é possível definir filtros fixos? Não sei se a pergunta se refere ao assistente, se eu posso redefinir ao assistente, porque, em geral, toda interação com o assistente é em linguagem natural. Então, não é claro a que se refere com os filtros fixos, mas Júnior pode escrever para a gente por e-mail, podemos continuar a conversar para ver se eu entendo exatamente o que quer perguntar. Uma anônima que diz: esse assistente está indo à base de dados? Ou em que instância são proporcionados os dados? Sim, a base de dados é em tempo real, vai contra a base de dados e essa informação está base. Está indo diretamente contra a base de dados. Por aqui, outra. Para a funcionalidade apresentada, se deve ter os atributos na KB? Em que caso? E em caso que seja afirmativa a resposta, como se resolveria em KB distribuídas? Aí as entidades, as transações devem ser definidas na KB. Podemos ver o caso concreto, imagino que com data views podemos resolver fazendo a engenharia reversa, as transações na KB. Eu acho que não há muito problema a respeito, mas se você quer me escrever ao e-mail, preenche o formulário no site e vemos mais detalhadamente, mas com certeza vai poder ser resolvido. E temos outra. Quero consultar qual seria uma boa prática para que a inteligência artificial entenda as regras do negócio dos sistemas, ou melhor dito, facilite o trabalho para o usuário para fazendo essas consultas. Que informações deve ter a metadata da nossa KB para ser mais eficiente? Bom, há formas trabalhando com o nome dos atributos, com as intenções, algumas propriedades específicas para poder dar mais contexto à inteligência artificial. E aqui se tenta
de ter mais contexto, o melhor contexto possível. Para isso, quanto mais limpos sejamos nas concessões, nos atributos, nas intenções, vai ser melhor. Há propriedades específicas em Google Plus para gerar informações adicionais e também poderia se estender os prompts que nós fazemos. Então, há diferentes mecanismos para dar maior contexto à inteligência artificial. É boa pergunta, porque se trata de dar o maior contexto possível e nós já fazemos com as informações na cabeça, mas quanto maior informações possamos indicar, mais certeira vai ser a resposta. Alva Marim pergunta, as consultas em um aplicativo multi-tenant, dadas pela intenção, garantem de não responder informações de outro tenant? Sim, excelente pergunta da Alva. Exatamente. Se você tem a definição de multi-tenant feita em Google Plus, que temos um módulo multi-tenant que resolve um monte de casuísticas, parte do resolvido é que, ao utilizar esses módulos de inteligência artificial, as informações sejam filtradas. Isso é resolvido se trabalha com o módulo de multi-tenant de Google Plus. As definições aí em Google Plus. Guido diz, novamente, sobre o preço, quanto é o custo mensal de Web Mobile e Genexus AI? Aí, Guido, é o preço que você escreva para meu e-mail que está na tela? Com a consulta e eu passo as informações que nesses enterprise já vimos, mas eu conto detalhadamente os modos e tudo. Escreva para mim que eu encaminho as informações. Irã Cavada pergunta, o uso da inteligência artificial está sujeito a ser usada somente se manejamos GAM em nosso sistema? Não, não, claro que não. Eu mostrei toda a interação com GAM, porque é algo que hoje a maioria dos sistemas tem. É recomendável que tenham GAM, já temos toda a interação feita, mas se não tem GAM, igualmente pode infiltrar, não há problema nenhum. Aqui é outra que você já tinha respondido. A inteligência artificial pode interagir com o GAM? Exemplo, criar um papel com acesso a registrar produtos, uma função? Sim, Júlio, poderia ser feito por default. Não estamos fazendo, estamos trabalhando com as entidades de GAM, mas poderíamos estender facilmente, claro. Agostinho Cruz, se temos uma KV que se instala em vários clientes, ao passar para a produção, há que adquirir um plano para cada cliente? Boa pergunta de Agostinho. Isso vai depender do modelo de negócios. Vocês poderiam compartilhar o mesmo token, plano entre clientes, empresas. O importante é que todas compartilhem essa mesma perguntas na que se fazem menos desse request diário, pode compartilhar sem problemas esse plano. Mas vai depender do uso que cada empresa faça. Se eu imagino que cada empresa tem seu próprio plano, pensando um pouco no número de requests, mas se dá um request, podem compartilhar, claro. Julio Pavão diz, assinatura premium é por projeto ou posso colocar o mesmo token em todos os aplicativos? A mesma pergunta, a mesma coisa. Já foi respondida. Daniele Nardim. Se tem do you have a plan as part of the evolution in dynamic data management in a multi-main environment to provide the possibility? Bom, aí está a pergunta. Bom, Daniel, um pouco que falávamos sobre as Dynamic Section. Temos a possibilidade de que os usuários, utilizando o Tenant ou não, possam definir seus próprios atributos e ter maior dinamismo na transação e validações. Se você considera, pode escrever, suposto para mim e podemos ver concretamente isso. Gonçalo diz, como definir e reforçar as keywords, atributos, entidades, etc., como para que se entenda o que estamos perguntando para a inteligência artificial? Aí vou responder também.
propriedades para fazê-lo, inclusive podemos personalizar os prompts. Gonçalo, se você quer escrever, encaminhamos o detalhe também. Osiris Alejandro diz: se eu já tenho uma KB quase terminada e quero incorporar os módulos de inteligência artificial, posso fazê-lo de uma forma simples, sem necessidade de executar o Wizard, ou é forçoso fazê-lo com o Wizard? Já executando o Wizard, mas é simples. É somente executar o Wizard, isso vai importar o módulo de AI e vai modificar, e apenas os objetos necessários à master page para ter o chat visível ou o interbase. Ou seja, você tem que executar o Wizard, ligam a funcionalidade, isso para qualquer uma das funcionalidades do Google Plus, ativam a funcionalidade e quando dão finalizar, colocam a opção Report Necessary Object, há duas opções que importar e outro que é Object, dão para essas opções e isso vai exportar os objetos necessários para essa funcionalidade, apenas isso. Se houver maiores dúvidas, pode escrever para suporte, a gente faz o processo junto para você ter uma ideia, mas podem usar e é boa pergunta, quando o cabeça está trabalhando o terminadas, podem incorporar e ativar uma propriedade e é obtida de forma fácil. Se está nesse caso, podem escrever e fazemos juntos, mas experimente a funcionalidade. Perfeito. Aqui, Leandro Penha, alguma forma de deixar os dados filtrados pelo usuário? Por exemplo, eu quero, quando o vendedor consegue executar as consultas somente de suas vendas. Sim, Leandro, é uma espécie de multitemas com vendedores. Pode ser feito, é mecanismo sim. Aqui outra. De novo, porque se fazem muitas vezes é que há dúvida. Devo adquirir Genexus Enterprise AI ou basta com o plano que escolhe com o Google Plus? Você tem que entrar na licença do Google Plus e escolher algum dos planos de Genexus Enterprise AI. Com esses planos que eu mostrei, já está. Você não precisa de mais nada. Licença de Google Plus, algum dos planos, o Promo e Premium, e mostrei da Genexus Enterprise AI. Além disso, você tem que adquirir outra coisa, não tem que adquirir outra coisa adicional. Só com isso pode usar as funcionalidades e os módulos. Perfeito. Agostinho, se temos uma transação, fatura CT, e um atributo, fatura CT total, representa o valor de venda de cada fatura por cliente? Se o usuário pede ao assistente, que é a inteligência artificial, valor total de vendas por mês. Como a Genexus Enterprise AI associa que esse atributo corresponde ao valor das vendas? Vai depender da descrição que tenha do atributo. Se os dois dizem total e a mesma coisa, não damos informações adicionais, então a inteligência artificial vai devolver um ou outro. O ideal é ver qual a diferença. Por algo tem dois atributos, alguma diferença entre eles. Então, na descrição desse atributo ou propriedade que o WordPress tem, indicar esse total sem impostos e outro total com impostos. Pode ser uma coisa. E isso é todo o contexto de informação que damos à inteligência artificial. Devemos pensar da mesma forma que estamos falando e fazemos consultas. Quanto maiores informações e contexto demos, mais certeira vai ser a resposta. Ok, perfeito. O Jorge Fai pergunta: o processo de passar as mudanças para a produção ou as mudanças é contemplado não afetar as consultas que já foram geradas? Isso é contemplado ou devemos ter alguma consideração anterior? Imagino que Jorge se refere às consultas do dashboard. Essas consultas ficam salvas, simplesmente passar essas informações, sim. Javier Gonçalves, os resultados que são enviados para o dashboard, quando é consultado, contam como acesso ao serviço de inteligência artificial da Genexus ou apenas interpretação do texto?
Se conta como consulta porque estão sendo carregados os dados, não é uma imagem que está estática. Se mudaram os dados, se você executou a consulta hoje, há alguns dados guardados, salvos no dashboard. Amanhã essa consulta vai mostrar os dados atuais em tempo real. Então deve ser executada a consulta. Perfeito. Aqui Gonzalo Lupi pergunta contexto, por exemplo. Se se pergunta sobre o custo de um projeto, deve ter um atributo chamado textualmente custo? É boa a pergunta, Gonçalo. Não necessariamente deve se chamar custo. O caso típico é se eu tenho a transação pessoa e eu digo criar uma pessoa, vai à tela de criação de pessoas. Mas se eu digo criar um indivíduo, também vai levar. Ou sujeito, também vai levar aí. A inteligência artificial é a grande vantagem, ter essa inteligência para interpretar sinônimos, os diferentes idiomas. Então, sim, tenho que ter um atributo que seja no custo, mas é total, valor, faturação, faturamento. Então, isso, com essas propriedades mencionadas, os PRON, podemos dar maiores informações, mas não é textual, não é uma busca textual, não. Perfeito. Em sistemas como Multitenant, usando o WorkWe Plus, a empresa dos usuários, do usuário é filtrada? Isso é pergunta Edson Giovanni. Sim, Edson, temos toda a integração com o módulo de multitenant, e tudo está resolvido. Aldo Ortiz pergunta, olá, temos uma KB migrada a GX18 de GX9. O nome dos atributos não são muito descritivos. Como se comporta ao interpretar as consultas feitas? Provavelmente não tão bem como esperado. Se os nomes não são tão descritivos, aí é o que estamos falando. Não estamos dando o contexto possível. Então, aí, talvez, ou mudamos a descrição, temos propriedades para fazê-lo. Aí pode ser um bom exercício para fazer. Se você quer escrever, podemos fazer junto, ajudamos no processo, mas vamos ter que dar um pouco mais de informações, sim, porque se a informação não é suficientemente descritiva, talvez a resposta não seja tão adequada como esperado. Ótimo. André Felipe pergunta se é pedido executar um procedimento e é proporcionado o nome e os dados da entrada, irá executar? Sim, poderíamos, com a parte de programar as suas próprias intenções, sim, poderia conseguir. Está pensado para telas, mas poderia sim, ser feito com procedimentos. Você pode encaminhar para suporte o caso concreto e vemos juntos. A anônima pergunta essa. Os valores usados para parametrizar uma regra e não fiquem no duro no código, ficam em parâmetros modificáveis pelo usuário final ou simplesmente em propriedade de Google Plus? Não, são modificáveis pelo usuário final. É o objetivo da funcionalidade. Então, que possam ser usuários finais que possam modificar. Fica tudo dinâmico para que possa mudar, sim. Ótimo. Álvaro Quijano, como se administram essas sessões? Ou seja, se eu quero um KPI específico e o denominador é zero. Aí vai implementar uma fase amigável de erro, vai dizer, eu não consegui resolver a operação. Não vai fazer outra coisa o sistema, não. Ótimo. Javier Mejia, pode explicar RAG, as informações das quais se consideram para que o assistente responda? Boa pergunta, Xavier. Hoje não estamos fazendo, mas há mecanismos sim para estender e poderíamos fazer. Se tem algum caso concreto interessante para revisar, pode escrever e vê-lo, o vemos junto. É interessante para ver em que casos concretos poderíamos vê-lo. Não estamos vendo agora porque não é tão necessário assim, mas se há algum caso concreto, podemos revisá-lo. Temos aqui de Mário Solano. As consultas sobre a base de dados podem se configurar para ser feitas sobre a base de leitura? A Aurora mantém uma base paralela de leitura em tempo real.
Assim, não afetaria a base de dados primária de leitura e gravação. Isso conversamos com o Mário por enquanto. Por default não está, mas está no roadmap e está sendo feito para armar algo dessas características. Aqui anônima. De fato, fizeram provas sobre tabelas com dados massivos de mais de 50, 100 mil registros. É ótimo. Sim, estamos no processo de fazer testes com diferentes KB, modelos. Portanto, sim, tivemos bons resultados até agora. E talvez, se você tem um caso concreto, possa compartilhar. Então, pode escrever e conversamos, porque estamos justo nesse processo de fazer testes, projetos e casos. Portanto, pode ser interessante se você tem um caso desse jeito, podemos fazer. Javier fala, se integra com Jesus Flow. Não imagino qual seria isso. Mas podemos visualizá-lo, podemos vê-lo e analisá-lo se há alguma funcionalidade interessante. Não sei se você falava quanto aos dados ou trabalho com o fluxo, mas pode escrever para a gente vê. Essa é a primeira versão da funcionalidade, portanto, tudo que nos conta vai ir diretamente para o roadmap e para sugestões. Então, tudo é muito bem-vindo. Temos aqui Diego Kronberg, que parabeniza pelas apresentações e fez uma pergunta interessante. Em caso de instalar a mesma KV em vários clientes, pode-se medir o número de interações que realiza cada um de nossos clientes? Sim, não estamos fazendo de forma padronizada, mas poderia se chegar a fazer sim. Não é muito complexo, não. Outra de Mário Celano, que diz quando uma base de dados é multi-tenant, podem ser filtradas consultas para uma determinada empresa ID? Sim. Há casos multitenant é resolvido e automaticamente pode ser feito. Agora vamos com as últimas, porque o tempo está se esgotando. Pode-se definir o número de consultas por cada usuário do aplicativo? Aldo, não temos previsto isso. Mas eu acho que poderia ser feito sim, sem muita complexidade. Não é uma questão que esteja resolvida, mas poderíamos chegar a fazer assim. Edgar pergunta, pode-se configurar uma cadena Xenexus para utilizar o Xenexus Enterprise AI ou apenas tomar a assinatura e desenvolver com Google Plus? Aqui vão poder utilizar, para usar a funcionalidade, vão ter que ir para um dos planos de Genexus Enterprise AI e habilita esses recursos com WordPress. Se querem utilizar o resto das potências do Genexus Enterprise AI, que são muitas, eu sugiro que vejam e tentem adquirir outros planos. Para usar a funcionalidade do WordPress com algum desses planos mencionados, não vão ter problema nenhum. E podem experimentar de graça. Instalam WordPress, escolhem um módulo, fazem F5 e não tem que pagar nada para experimentar. Temos de Mário, que você já tinha comentado, em uma chave multitenant para cobrar a quantidade de consultas, como a inteligência artificial contabiliza as consultas feitas por cada empresa ID. É um pouco o que falamos para o usuário, poderiam sim levar essa quantificação de empresas, usuário, conforme o número de consultas. Não é muito complexo fazê-lo hoje. Na versão atual não estamos fazendo, mas pode vir a ser uma consulta, um pedido frequente que talvez possa ser adicionado de forma automática. Perfeito. Temos um monte de perguntas, mas não temos mais tempo. Sofia, você tinha razão. E surgiram um monte de perguntas. Há outras que eu vou encaminhar para você responder quando puder e encaminhar respostas para cada um dos participantes via e-mail. A todos vocês, muito obrigado por participar mais uma vez em nosso ciclo de webinários. A gente se vê na próxima convocatória. Muito obrigada a todos. Um abraço. Até a próxima. Até.